Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar, posso dizer, junto com os irmãos, para engrandecer o nome de Jesus e adorá-lo, porque só Ele é quem merece toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos, eu quero, antes de ler aqui onde eu quero falar, eu quero fazer das minhas palavras a palavra do apóstolo Paulo, onde ele falou em Efésios capítulo 6 e o versículo 18, que diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Meus irmãos, eu peço a vocês que orem, intercedam por mim, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 37, o versículo 6, o 7 e o 8, que diz: e ele lhe disse: ouçam agora este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e estava direito, e o que os seus molhos estavam ao redor e se inclinavam ao meu. Versículo 8. E lhe responderam seus irmãos: deverás tu reinar sobre nós, ou deverás tu ter domínio sobre nós? E aborreceram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ainda Gênesis capítulo 41 e o versículo 44 diz o seguinte: e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Meus irmãos, essa é uma passagem, acredito que seja uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada, onde fala a história de José. José, no capítulo 37, fala da história de José, filho de Jacó e a sua mãe Raquel, onde teve 11 irmãos. Entre eles Rúben, Simeão, Levi, Dan, Judá, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon e Benjamim. Meus irmãos, José tinha a idade de 17 anos e já trabalhava com seu pai, já apacentava o seu rebanho junto com seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jacó o amava mais do que seus irmãos, a ponto de fazer-lhe uma túnica colorida e deixar os seus irmãos, cada dia que passava, com mais ciúme, com mais inveja. E José teve 2 sonhos. E certa vez ele, no campo, reuniu-se com seus irmãos, e no versículo 7 a gente vai ver que ele começa a contar os seus sonhos a seus irmãos. E vai dizer o versículo 7: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e estava direito, e que seus molhos estavam ao redor e se inclinavam sobre o meu. E os seus irmãos vão dizer: deverás tu reinar sobre nós? E eu tenho certeza que outra vez, quando ele teve o seu segundo sonho, ele reúne-se ali com seus pais e seus irmãos, não sei se num café da manhã, num jantar, num almoço, mas ele reúne-se com todo mundo e começa a contar o seu sonho. E ele vai dizer no versículo 9 que teve outro sonho, e conta a toda a sua família. E Jacó, o versículo 9, e sonhou José em outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo:
eis que sonhei ainda outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre mim. E Jacó repreende a José. Do versículo 10 a gente vai ver que Jacó repreende a José e diz: enquanto contou a seu pai e a seus irmãos, o seu pai lhe repreendeu dizendo: que sonho é esse que sonhaste? Teremos porventura, eu e a tua mãe e teus irmãos, se inclinar perante ti? Jacó sabia que isso não era um simples sonho, isso vinha da parte de Deus. Repreendeu porque era o pai, estava na frente dos seus irmãos, mas ele sabia que esse sonho vinha da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E certa vez, seus irmãos saem para apacentar o seu rebanho e José não vai. Só que Jacó mandou José ir até seus irmãos para ver como era que estavam seus irmãos e o rebanho. E quando de longe seus irmãos avistam José vindo, eles começam a tramar contra a vida de José, a dizer: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, e tramaram em matar José. E quantas vezes o inimigo trama contra as nossas vidas? Louvado seja o nome de Jesus. Usa até os nossos próprios irmãos para falar palavras negativas, para tirar o nosso foco. Aleluia. E muitas vezes a gente dá ouvido porque a gente não está firmado, não está focado no alvo. E muitas vezes a gente pensa em desistir dos nossos sonhos. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus que faz você sonhar é o mesmo Deus que realiza os seus sonhos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Provérbios capítulo 16, o versículo 3 vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus sonhos serão bem-sucedidos. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Provérbios 19, 21. Muitos são os sonhos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, meu irmão, creia nessa noite que a última palavra é a do Senhor, é a que vai prevalecer para sempre na sua vida, e é o que vai realizar os teus sonhos, é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E tramaram para matar José, mas Rúben, o mais velho, seu irmão mais velho, disse: não vamos matá-lo, vamos deixar apenas ele lançado nessa cisterna, jogado nessa cisterna. E enquanto Rúben sai para fazer algo, seus irmãos aproveitam que os ismaelitas vêm passando e aproveitam e vendem José por 20 moedas de prata para o povo do Egito. Aleluia. E o capítulo 39 vai começar falando que José foi vendido mais de uma vez. José foi vendido mais de uma vez, porque Potifar, quando chega lá no Egito, compra José mais uma vez. E o versículo 2 do capítulo 39 vai dizer: mas o Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Da mesma forma que Deus cuidou de José, Ele tem cuidado de nós. No meio de uma crise dessa, muitas vezes a gente quer desanimar, muitas vezes a gente quer desistir, quer se apavorar, mas o Senhor manda nos dizer nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te fortaleço, e é eu quem te ajudo e quem te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. O versículo 5 do capítulo 39. E aconteceu que desde quando lhe deu o encargo, desde quando Potifar começou a ser patrão de José, sobre a sua casa e sobre o que ele tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar, abençoou tanto que ele se surpreendeu, tanto a sua casa como no campo. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 7
vai dizer o seguinte: quando a gente começa a prosperar, aleluia, quando a gente começa a ganhar confiança, a gente começa a prosperar, e a gente vê que Deus está no negócio, aí o inimigo fica furioso com a gente. E muitas vezes fica só esperando um deslize, fica esperando uma brecha para que a gente possa tropeçar. Da mesma forma foi com José. Quanto mais o Senhor abençoava José, mais o inimigo ficava bravo. E dessa vez foi no versículo 7, onde a mulher de José aparece e diz: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Aleluia. Se a gente não tiver firmado, se José não tivesse firmado, não tivesse compromissado com o Senhor, com certeza ele ia ter um deslize. Mas ele sabia em quem estava crendo, e ele sabia que Deus era com ele. Engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 10 que era cada dia, não foi só uma vez, não foi só duas vezes, que a mulher de Potifar tentou José, mas várias e várias vezes, mas o Senhor era com ele. E teve uma vez que ele chega para trabalhar e não tem ninguém, só estava a mulher, e ele tinha que ir trabalhar, não tinha como ele fugir, ele tinha que passar pela casa. Aí ele chega e ela o agarra, e a Bíblia vai dizer que ele foge, mas só que ela segura as suas roupas e consegue fugir. Ele consegue fugir, mas porém as suas roupas ficam. Aí a Bíblia vai dizer que ela vai fazer a sua história a Potifar. Ela conta a sua história. E a Bíblia diz que Potifar dá ouvido a ela e manda prender a José. Louvado seja o nome de Jesus. José vai preso. E chega lá, ele conhece alguém e começa a interpretar alguns sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Nós já conhecemos essas histórias. Eu quero passar para o capítulo 41. Depois de 2 anos, José preso. Chega o capítulo 41. E agora quem é que tem um sonho? Faraó. Faraó tem um sonho e convoca ali todos os magos e sábios do Egito. E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Louvado seja o nome de Jesus. Mas só que o padeiro, o copeiro, lembra do que tinha acontecido e conta a Faraó. Diz: eu conheço alguém que quando estava preso comigo, quando eu estava preso, ele interpretou e Deus realizou da mesma forma que ele havia dito. Aleluia. E Faraó logo diz: manda chamá-lo aqui, traz esse jovem aqui. E quando José chega, Faraó conta os seus sonhos. E lá no versículo 28 do capítulo 41, José já vai estar falando a Faraó: esta é a palavra que responde a Faraó. O que Deus vai fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles virão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida do Egito. E a fome consumirá a terra. Louvado seja o nome de Jesus. José interpreta os sonhos de Faraó. E tem dias que é de fartura, e também tem dia de fome. Dias que
a gente passa pelo deserto. A gente agora mesmo está passando pelo deserto. Por esses dias maus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. Você sabe me dizer por que a gente está passando por isso? Por que a gente está passando por esse deserto? Por que a gente está passando por essa crise? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É simplesmente porque a gente ainda está aguentando. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentada além das vossas forças. Aleluia. E você sabe me dizer por que é que Ele nos prova? É fácil de responder. É simplesmente porque Ele tem saudade da gente. Ele sente falta da nossa intimidade com Ele. Ele sente falta de quando a gente buscava Ele mais. Ele sente falta de dizer: eu sou o seu amigo, eu estou precisando que você se chegue mais a mim. Louvado seja o nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 8 vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O versículo 10 vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. José tinha 17 anos. Mas só que antes de chegar nessa parte, o versículo 38 vai dizer o seguinte, do 41 ainda. Olha porque Faraó diz esses versículos. Porque além de José interpretar o seu sonho, ele ainda aconselha a Faraó. Louvado seja o nome de Jesus. A Faraó diz: acharíamos outro homem como esse, em que haja o Espírito de Deus. Aí o versículo 42. Então Faraó tirou um anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, símbolo de autoridade, e disse, 44, e disse a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tinha apenas 17 anos. Depois de 13 anos passados entre altos e baixos, o Senhor realiza os seus sonhos. Louvado seja o nome de Jesus. O verso que a gente leu no capítulo 37 e o verso 8 vai dizer o seguinte: e lhe responderam seus irmãos: deverás tu reinar sobre nós? Ou deves tu ter domínio sobre nós? Aí está aqui a resposta, Deus realizando os seus sonhos. 42 e versículo 6. José era o governador daquela terra, que vendia a todo o povo da terra. E chegaram os seus irmãos e se inclinaram a ele com o rosto em terra. Está aqui a palavra do Senhor realizada. O Senhor falou no começo que ia realizar os seus sonhos. Para os irmãos deles ele era apenas um sonhador. Mas está aqui Deus realizando a sua palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E disse: e chegaram os irmãos de José e se inclinaram, do mesmo jeito que falou o sonho, do mesmo jeito que Deus fez eles sonhar. Está aqui realizando os seus sonhos. Louvado seja o nome de Jesus. Então nessa noite eu tenho a falar para você: não pare de sonhar, ainda que venham palavras negativas, palavras que muitas vezes a gente desanima, mas não pare de sonhar. Sonhe, porque não é hora de parar. Deus conhece o nosso caminhar, Ele sabe que é difícil a gente prosseguir quando tudo lhe faltar. Mas a tua história hoje vai mudar
porque eu creio no Deus do impossível. A tua hora vai chegar em nome de Jesus, porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Jesus nos tornamos amigos de Deus.